é Camila Mota Mendes, eu sou engenheira florestal, graduada pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente estou como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, sou orientada da professora doutora Ingrid Orac Terra, e hoje aqui pela disciplina de Seminário Zoom, eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Ambiental de Veredas do Noroeste de Minas, Serviços Ecossistêmicos e Estratégias para Conservação. O Cerrado, ele é considerado um hotspot de biodiversidade. Dentre os biomas brasileiros, ele possui a segunda maior extensão territorial, ele ocupa 24% do território brasileiro. Além disso, o Cerrado ele é dividido em diferentes estratos: estrato herbáceo, estrato arbustivo e estrato arbóreo. Não sei se é de conhecimento de todos aqui presentes, mas as raízes das árvores do Cerrado, elas têm uma relação de 3:1, 3 metros de raiz para cada 1 metro de copa, ou seja, essas raízes elas são raízes pivotantes profundas que acessam camadas profundas do solo e conseguem disponibilizar água para a planta em períodos de seca. Então, o Cerrado ele é dividido em diferentes fitofisionomias, e essas fitofisionomias elas são agrupadas em formações florestais, formações savânicas e formações campestres, sendo a vereda, ela está dentro das formações savânicas. Então, o que caracteriza uma vereda? A vereda é caracterizada por solos hidromórficos, presença da palmeira Mauritia flexuosa, mais conhecida como buriti, e ela é encontrada em áreas planas e encharcadas. As veredas, elas representam são muito importantes para o equilíbrio hidrológico, para a qualidade da água, e nesses ambientes tem uma diversidade de fauna e flora muito específicos. Qual que é a área de ocorrência desses ambientes? O Brasil Central ele é típico de presença de veredas. Hoje eu vou estar dando enfoque mais na região noroeste de Minas, que será a região do meu futuro estudo, do meu projeto de mestrado, que eu vou trabalhar com topossequência de solos de veredas do noroeste de Minas. Então, Ramos, em 2000, ele ressaltou a presença de veredas nos planaltos residuais do noroeste de Minas. O noroeste de Minas é caracterizado por municípios com grandes extensões territoriais, Dentre os 853 municípios de Minas Gerais, o município de João Pinheiro, ele possui a maior porção territorial de Minas Gerais, o maior município de Minas Gerais, seguido pelo município de Unai, pelo município de Paracatu, município de Buritis em 4º lugar, em 6º lugar o município de Arinos. Então, é uma região com municípios muito grandes, que tem áreas agricultáveis, que a economia dessa região, ela se desenvolve a partir da lavoura e pecuária, São regiões com alta produção de grãos. Então, as veredas, elas têm uma influência direta na produção vegetal desses lugares, porque a água proveniente da irrigação nesses plantios é proveniente de veredas. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe uma tabela da produção de feijão, no estado de Minas Gerais. E os municípios do noroeste de Minas lideram essa produção, em toneladas. O município de Paracatu é considerado o município de Minas Gerais, no ano de 2019, com maior produção de feijão, seguido pelo município de Unai, Guardamó e Buritis, ou seja, é uma região de alta produtividade agrícola. Dando continuidade aqui sobre as veredas, de acordo com Boaventura, existem 3 condições para a formação de veredas. A primeira é a existência de superfície de aplanamento. A segunda é a superfície da camada geológica litificada, ou seja, sedimentos inconsolidados, com a camada superficial permeável e a camada inferior impermeável. E a terceira condição de formação é o escoamento da água de modo contínuo, que a gente pode perceber nessa imagem, adaptada por Ferreira, que
A camada inferior é impermeável, a superfície aqui é aplainada, a camada superficial ela é a camada superficial ela é permeável e aqui há o ponto de formação de veredas. Então, as veredas, elas são classificadas, né, de acordo com a geomorfologia regional. Então, Boaventura, ele também classificou diferentes tipos de veredas. Veredas de encosta, veredas de superfície aplainada, veredas de sopé e de escarpa, veredas de patamar e veredas de várzea. Aqui nessa figura, a gente pode observar o ponto de formação de uma vereda de encosta. O que seria uma vereda de encosta? É uma área de desnível topográfico, né, com afloramento do aquífero superficial. Aqui, nessa porção, a gente pode observar também uma vereda de sopé, classificada como vereda de sopé. O que seria uma vereda de sopé? Ela se desenvolve no sopé das escarpas e ela tem origem de extravasamento de lençóis profundos. Mello, em 92, ele definiu que as veredas elas possuem domínios, né? Esses domínios eles têm relação com a topossequência da vereda. Então, na alta vertente é localizada a zona de umidade sazonal, na média-baixa vertente a zona úmida e na base da vertente a zona encharcada. E os tipos de solo, né, que compõem esse ecossistema? É composto por gleisolos, né? O glei, ele vem do russo, significa massa pastosa de solo, né? São áreas com restrição agrícola, né? Ocupam 4% do território brasileiro. Sua constituição é essencialmente mineral, possui a coloração cinza azulado, um baixo pH e uma alta concentração, né, de alumínio. E também, né, caracterizada por organossolos. O que seria o organossolo? É um solo hidromórfico, essencialmente orgânico, né? Ele é pouco evoluído, ele é proveniente de deposição de restos de vegetais em grau variável de decomposição. Possui um pH ácido e também alta concentração de alumínio. Vou falar um pouco aqui da matéria orgânica, né, que é um importante constituinte do solo e é um indicador de qualidade do solo, formado por deposição de restos vegetais, né? E de acordo com a drenagem desse sistema de vereda, a decomposição da matéria orgânica pode ser rápida ou lenta. Em áreas encharcadas, a decomposição ela ocorre de forma lenta e em áreas bem drenadas a decomposição ocorre de forma mais rápida, né? Então, o que acontece? Nesse ambiente tem diferentes graus de decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica, em seu estado de maior decomposição, se caracteriza como sáprica, em médio estado de decomposição se caracteriza como êmica e em baixo estado de decomposição se caracteriza como fíbrica. Além disso, os constituintes da matéria orgânica, como os ácidos flúvicos, úmicos e a alumina, eles são fundamentais, né, para o transporte de cátions. Os ácidos flúvicos, eles têm um papel aí no transporte de cátions no solo. Os ácidos úmicos, eles têm um papel na CTC do solo, na capacidade de troca de cátions. E a alumina, ela faz parte do mecanismo de agregação do solo. Como que é o clima, né, aqui na região noroeste de Minas? De acordo com o Köppen, é classificado como AW, com estação seca bem definida, né, um clima mesotérmico, e a precipitação nessa região, ela se concentra nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e pode chegar até 300 milímetros por mês, né, nesses meses. E depois passa por uma estação de seca bem definida, né, onde as veredas elas têm um papel importante de liberação lenta de água para as bacias hidrográficas. Então, como que é caracterizada a vegetação das veredas? Como eu já havia dito anteriormente, o cerrado ele tem estratos diferentes, então a vegetação da vereda também não foge desse padrão. Possui extrato de gramíneas, de arbustos e a parte arbórea é composta por buritis, embaúbas, mas o buriti
é a árvore assim que de maior predominância, né? A palmeira Mauritia flexuosa, né, da família das arecáceas, ela é considerada uma árvore da vida. Árvore da vida por quê? Porque todas as partes da planta, ela tem um aproveitamento, né? Você consegue aproveitar o caule, as folhas e os frutos. Então, a partir da Lei 13.635, de 12 de julho de 2000, declarou que o buriti é uma espécie de interesse comum e imune de corte, aqui no estado de Minas Gerais. Como que é a fauna, né, dessa vereda, de ambiente de vereda? Aqui eu trouxe uma imagem, né, da arara canindé, que é um símbolo do cerrado, né, e ela está em risco, ameaçada, né, em perigo e ameaçada sobre risco de extinção. Ela usa os ambientes de vereda, os topos de buritis, né, para a incubação dos seus ovos, que acontece aproximadamente em 28 dias, né? Então, esse ambiente é de extrema importância para a reprodução dessa ave. Hoje, eu trouxe um artigo aqui intitulado Diversidade de mamíferos em diferentes fitofisionomias do Cerrado do Parque Nacional do Grande Sertão Veredas. Eu achei esse estudo interessante porque, quando se trata de veredas, existem estudos relacionados à avifauna, às espécies de anuros, mas existem poucos estudos relacionados a mamíferos de grande porte, a mastofauna. Então, esse pesquisador aqui, o Freitas, né, em 2005, ele dividiu o cerrado em fitofisionomias, em 4 fitofisionomias no parque, né? Cerrado típico, cerrado carrasco, mata de galeria e vereda, onde ele instalou 12 pontos para captura de imagens, e nesses pontos também foram estudados os vestígios, né, as patas, os caminhos que esses animais percorriam, né? Então, o que aconteceu? Foi instalado 12 pontos, né? 3 pontos para cada fitofisionomia. Esses pontos, eles têm uma distância mínima de 2 quilômetros entre si, buscando a independência estatística de cada ponto. E, além disso, para uma análise mais robusta dos dados, né, buscando amenizar qualquer tendência, não considerou foto da mesma espécie em um mesmo ponto em um intervalo de 24 horas. Então, como resultado aqui, após um ano de análise, todos os meses eles trocavam as baterias das câmeras, né? Então, a bateria durava aproximadamente um mês. Eles obtiveram o total de 4.019 fotos e percorreram, né, os transectos à procura de vestígios 26,4 quilômetros, sendo que os resultados apresentaram que no cerrado típico teve um maior número de registros com fotoarmadilhas, né, de espécies de animais, né, de mamíferos, e na área de vereda, né, foi a área que apresentou o maior registro de vestígio, né, de mamíferos. Entre esses mamíferos estão o tamanduá, o tatu, a anta, a onça parda, o gato palheiro, né? E isso, o que isso remete para a gente? Que as veredas, elas são áreas extremamente importantes, né, para a conservação da fauna, porque serve de fonte de recurso hídrico para a fauna, abrigo, lugar para se reproduzirem, e funciona também como um corredor ecológico. Então, as veredas, ela é protegida, né, pelo Código Brasileiro Florestal, né, que é classificada como uma área de proteção permanente. Então, aqui a gente pode observar o solo hidromórfico, que é considerado uma área de preservação permanente, né, com a presença de buritis, é uma vereda, e nas suas adjacências, 50 metros também tem que ser preservados como área de preservação permanente. Então, as veredas, né, elas oferecem serviços ecossistêmicos, né, para nós. Que seriam serviços ecossistêmicos? Benefícios da natureza, né, para as pessoas, relacionados à regulação do clima, à qualidade da água, à qualidade do ar, o controle da erosão e a manutenção, né, da fertilidade do solo. Então, um serviço ecossistêmico super importante
que as veredas elas funcionam como sumidouro de carbono. Através da fotossíntese, né, as plantas elas conseguem incorporar carbono e a partir da deposição dos restos vegetais no solo, esse carbono ele passa para o solo. A vereda ela funciona como um ambiente redutor, né, um ambiente saturado de água, com pouco oxigênio, com pH elevado. Isso dificulta a decomposição dos restos vegetais, sendo um sumidouro de carbono, né? Além disso, a vereda ela tem um grande papel na manutenção da recarga hídrica, né? Pois com a precipitação, em um primeiro momento, há um movimento vertical descendente da água, né, por infiltração no solo. Em um segundo momento, há um movimento lateral da água no sentido do curso de água, e isso faz com que essa área passe por uma saturação hídrica. Em períodos de seca, essa água é liberada com um fluxo lento e isso garante a manutenção da perenidade de muitos córregos, ribeirões, rios e contribui aí com importantes bacias, né, do Brasil. Um outro fator muito importante é a paleobotânica, né, estudos de paleobotânica, pois essas veredas elas funcionam como uma reconstituição da paleovegetação e conseguem inferir padrões climáticos que atuaram no Brasil em diferentes eras geológicas. Que a gente pode observar que são, onde está passando a seta, se relaciona à profundidade do solo, e agora, onde eu estou indicando aqui com a seta, se refere à datação desse solo. Então, aqui no Pessoa 2007, ela conseguiu constatar, a partir da identificação do pólen, né, do pólen de Buriti, que a vereda de São José, no norte de Minas, ela teve formação há 3.800 anos. Além disso, né, grupos de pesquisas coordenados pela professora Ingrid conseguiram testemunho de solos orgânicos, né, de veredas do norte e noroeste de Minas e constataram que esses ambientes eles foram formados há 34 mil anos, né, passando por pelo menos 6 períodos de mudança climática. Então, esses ambientes eles funcionam como uma biblioteca ambiental, né, que a gente consegue entender como que tem sido a evolução, né, do ambiente. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de degradação das veredas, né? Essa aqui é uma imagem do município de Arinos, está localizado no noroeste de Minas, tem uma população de aproximadamente 18 mil habitantes, a sua economia, a base de sua economia é lavoura e pecuária, né? Está voltada para a agricultura. Esse município ele tem 58 anos, então a gente pode perceber que ele foi feito, o processo de urbanização foi feito em volta de veredas, né? E esse processo de urbanização, ele causou impactos negativos para esse ecossistema. E o que acontece? Antigamente, as pessoas não tinham muita essa consciência da importância das veredas, essa questão de preservação do meio ambiente. Então, o uso e ocupação do solo foi acontecendo de forma desordenada, onde a gente pode perceber aqui, ó, que na área da vereda da Vaca, que eu vou abordar no final da apresentação falando sobre um plano de recuperação de áreas degradadas que foi feito para essa vereda, a gente pode observar aqui que existem casas dentro da área de preservação permanente, o que impacta muito, né, porque as veredas elas são consideradas ecossistemas extremamente sensíveis, né? Então, a antropização desses sistemas tem impactos muito negativos. Além disso, né, a expansão da monocultura e da pecuária interfere diretamente, né, nesses ecossistemas, pois a criação de barramentos, a irrigação, o desmatamento, a expansão da fronteira agrícola do Cerrado, ele tem impactado diretamente, né, nesses ecossistemas, pois a introdução de barramentos em vereda, ela provoca o retardamento do fluxo da água recuperado pela drenagem superficial, e além disso, né, essas áreas,
elas perdem a sua biodiversidade pelo desmatamento, né? A fauna ela se afugenta para outras áreas e isso tem um impacto muito negativo ao longo dos anos. Além disso, outra causa de degradação desses ambientes são os incêndios florestais, né? O fogo de turfa, ele é um fogo subterrâneo extremamente difícil de ser combatido, né? De ser apagado. E aí ele queima, ele queima as raízes das plantas, dependendo da intensidade desse incêndio, esse sistema, o solo, ele não consegue, né, ele perde totalmente sua capacidade de resiliência. Isso causa um impacto muito profundo, né, no ecossistema de veredas. E o que acontece? Infelizmente, as pessoas nessa região, elas têm uma relação cultural com o fogo, né, para a rebrota do capim, a rebrota do pasto. Então, às vezes, esse fogo ele passa para outras áreas que têm material combustível, se alastra pelo cerrado, causando grandes danos. Além disso, né, um fenômeno que é pouco estudado em relação às veredas, a hidrofobicidade, né, existem poucos estudos, mas a gente sabe que ocorre, né, que a repelência da água que está relacionado com a mineralização do solo, né? Porque os solos, aqui é uma imagem de um estudo da orientada da professora Ingrid, né, a Adriene, imagens do trabalho de conclusão de curso dela. Aqui é uma vereda que foi drenada por aproximadamente 20 anos, né? Então, esse solo, a camada orgânica desse solo foi totalmente mineralizada, né? Porque com a drenagem do solo, os poros desse solo eles são reduzidos e o material, ele empedra, né? Fica como se fosse uma rocha. Então, perde a capacidade de absorção d'água e, além disso, esse solo, ele é um material combustível, um excelente material combustível, né? Então, se chegar incêndio próximo a essa área, pode causar uma devastação muito grande. Então, quais são as estratégias, né, para a conservação desses ambientes, né? As unidades de conservação, elas contribuem, né, diretamente para a manutenção do patrimônio natural, né, incentivando pesquisas, educação ambiental e preservação de espécies, né, e da diversidade genética. Então, nessa região aqui do norte, noroeste de Minas, foi criado, em 1989, o Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, que abrange as regiões da cidade de Chapada Gaúcha, Formoso e Arinos. No ano de 2003, esse parque ele foi expandido para divisa de Minas com Bahia, né? Então, a cidade de Cocos, na Bahia, e atualmente possui uma área de 231.668 hectares, né? E é uma unidade de proteção integral, né? O que acontece? Você só pode utilizar os recursos naturais de forma indireta, seja para pesquisa, para recreação, para trilhas, observação da natureza, mas nada que seja de uso direto. Além disso, né, foi criado também o Parque Estadual de Sagarana, né, que faz parte do município de Arinos. Esse parque, ele foi criado em 2003, mas em 2003 ele tinha um caráter como estação ecológica, e aí a partir de 2018, né, que foi instituído o Parque Estadual de Sagarana, que contém 2.340 hectares. Agora aqui eu vou falar sobre outra modalidade de unidade de conservação, que é a unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, consegue compatibilizar o manejo dos recursos florestais, a exploração adequada desses recursos florestais com as populações, né, dessa região. Então, o Parque das Veredas do Acari, ele foi criado em 2003, na região de Urucuia e Chapada Gaúcha, e ele abrange uma área de 60.975 hectares. Então, aqui agora eu vou falar de técnicas para o monitoramento de veredas. Aqui eu trouxe um artigo, né, de Magalhães Filho, 2019, que
usou imagens, né, de satélite Landsat e WorldView para poder mapear ocorrência de veredas no norte de Minas Gerais. Então, aqui nessa imagem, a gente está passando o mouse, nessa figura A, são imagens de satélite Landsat, com resolução espacial de 30 metros. Ou seja, um pixel desse aqui, ele tem 900 metros quadrados. Já essa imagem B, ela representa a imagem do WorldView, que tem uma resolução espacial de 1,2 metros, né? Então, um pixel desse aqui tem 1,44 metros quadrados, o que faz com que essa resolução ela seja muito superior à resolução do Landsat, né? Então, aqui, nessa tabela, a gente consegue perceber que o WorldView ele foi muito mais expressivo no mapeamento o satélite WorldView, né? Foi muito mais expressivo no mapeamento de vereda do que o Landsat. Sendo que, através das imagens Landsat, foram identificadas 159 veredas em 19 municípios do norte de Minas. Já com as imagens WorldView, foram identificadas 436 veredas em 25 municípios, né, do norte de Minas. Essa imagem WorldView, ela não é uma imagem que está disponível de forma gratuita, né? Já a Landsat a gente consegue sites para baixar. Como essa imagem WorldView ela é de alta resolução, são imagens pagas, mas a gente pode perceber que o mapeamento feito com ela se tornou muito mais efetivo. Então, aqui o resultado final desse trabalho, que é a distribuição espacial das veredas do norte de Minas, e esse trabalho ele tem uma importância para o manejo e conservação dessas áreas, porque a partir desse mapeamento, agora pode ser feito um monitoramento das áreas onde já sabe que tem esses ecossistemas. E, por fim aqui, mas não menos importante, eu trouxe um artigo que fala sobre a restauração da paisagem socioecológica no Cerrado, o caso da vereda da Vaca de Arinos, né, que é uma vereda que se encontra dentro do município e tem muitos fatores de degradação. Aqui a gente pode ver, né, uma estrada, a vereda ela foi represada, né, então a gente pode ver aqui uma estrada que foi feita ao lado da vereda, que a gente pode perceber, porque a imagem não está muito boa, mas aqui é uma casa que fica praticamente dentro da vereda. Aqui essa imagem também não está tão boa, mas eu queria representar aqui a criação de gado, né? Dentro da vereda também, as pessoas criam gado, criam cavalo. Aqui são espécies exóticas que invadiram esse ambiente, como mamona, leucena, banana, né? E aqui, essa última figura é a parte mais conservada, né, da vereda da Vaca, que ainda se mantém conservada durante todo esse tempo de uso e ocupação irregular do solo, né, uso e ocupação inadequado do solo. Então, né, para quantificar os impactos, né, foram criados critérios a partir de uma matriz de Leopold. Essa matriz é uma matriz que foi usada como uma ferramenta para priorizar os impactos, né? Então, os critérios, eles são valor, ordem, espaço, tempo, dinâmica e plástica. Então, o que acontece? Foram considerados 11 impactos, né? Todos são negativos, só que desses impactos, existem alguns que são irreversíveis, mas a maioria desses impactos é reversível. Então, por isso, foi feito um plano de recuperação para essa área que está degradada. Então, né, quais são as técnicas que serão utilizadas para recuperar essa área? Primeira técnica é o isolamento dos fatores de degradação, né? Então, deve cercar toda essa área, né?
Após isso, será feita uma técnica de transposição do solo, né, nucleação, onde que será retirado o solo de áreas que serão desmatadas, solos que têm um banco de sementes, tem uma microfauna, né? E aí, esses solos eles serão colocados em lugares onde a capacidade de resiliência do solo foi perdida, né? Em áreas de solo que está muito exposto. Outra técnica também que será usada vai ser a transposição de galharia, né? Que é uma técnica para formar abrigos artificiais para a fauna. Além disso, serão introduzidas técnicas também de poleiros artificiais, né? Que são atrativos para a avifauna e por meio disso pode ocorrer, né, a dispersão de sementes, porque os animais conseguem dispersar sementes nesses lugares. Outra técnica que será de grande importância é a introdução de espécies nativas fixadoras de nitrogênio, porque o solo dessa área encontra-se muito degradado, com uma baixa fertilidade. E após, né, essas técnicas, será feito o plantio de espécies nativas, né, plantios de espécie pioneira, secundária e clímax. Então, para a execução, né, desse plano de recuperação de áreas degradadas aqui no município de Arinos, é necessário uma parceria entre Prefeitura, Instituto Federal, ONGs de preservação, né, uma gestão participativa que faça com que os causadores, né, desses danos, eles devem fazer parte do processo para entender, né, as funções ecológicas desse sistema e através disso, passar por um trabalho de educação ambiental. Então, é isso. Espero que tenha atendido aí as exigências da disciplina e muito obrigada.